Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado, Senhor, porque agora é o momento da palavra. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos tocar, que o Senhor venha nos preencher nesta noite com a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a resposta para o coração de cada um que veio aqui nesta noite. Sei que cada um veio com um pedido, veio com algum propósito e veio apresentar para o Senhor. Pai, que nesse momento o Senhor tome a direção da minha boca, das minhas palavras, e que o Teu nome seja glorificado nesta noite em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 9, para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de João, capítulo 9. Graças ao nome do Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 1. A leitura é bem extensa, mas nós não leremos tudo. Nós leremos mais versículos no decorrer da mensagem. Então diz: a cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Grava essa palavra, meu irmão, nascença, ou seja, desde que ele nasceu, esse homem era cego, nunca enxergou na vida, até esse dia. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou os olhos com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. Outros diziam: parece ser ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Graças a Deus. Então, meus amados, continua com sua Bíblia aberta, nós leremos mais versículos. Basicamente o texto fala do milagre do cego. O homem era cego, era um mendigo, nunca enxergou. Porque ele era mendigo? Porque ele não podia trabalhar, um cego. Não tinha atividades para cegos na época, a não ser o mendigar. E de repente ele encontrou-se com Jesus, o Senhor Jesus. Então o que o Senhor Jesus fez? Eu vou fazer um breve teatro para que os irmãos entendam. Jesus chegou perto da terra, pegou um pouco de pó, ele cuspiu no chão, fez ali um lodo e colocou sobre os olhos do cego. Um fato interessante é que Jesus não colocou o lodo na pálpebra do olho, ou seja, no olho fechado. Jesus não colocou o lodo aqui por cima dos olhos. Jesus colocou o lodo no globo ocular do homem, bem onde era a sua enfermidade. Se nós pararmos para perguntar, para pensar hoje, vamos falar assim: seria uma coisa anti-higiênica, uma coisa até mesmo nojenta, mas era um costume da época, untar os olhos das pessoas com saliva e lodo. Para quem não sabe, era uma prática comum para curar ou ajudar na cura de enfermidades nos olhos, infecções nos olhos, coisas como conjuntivite e outras coisas nos olhos que são básicas, ou não sejam doenças graves. Então o Senhor Jesus não fez isso do nada, ele simplesmente pôs na cabeça dele, não. Era uma prática comum da época, pode estudar a Bíblia, irmão. Era uma prática comum da época, curar os olhos das pessoas, breves infecções com essa saliva. E aí as pessoas viram, eu estou vendo, estou enxergando. Aí começaram a perguntar: não era esse o homem que era cego? Olha, parece com ele, pode ser que seja, pode ser que não seja, talvez sim, talvez não. Ele mesmo pegou e falou: não, sou eu. Mas o interessante é o que acontece depois, irmão. Porque assim que esse homem levanta a mão e fala: sou eu, os fariseus já cataram ele,
e já levaram ele para a sinagoga, na frente dos doutores da lei. Por quê? Porque no sábado não podia acontecer nada. No sábado não podia se fazer nenhum milagre, não podia se fazer nenhuma atividade. Assim que o homem se entregou e falou: olha, eu sou mesmo, já 2, 3 catou ele pelo braço, então vem aqui. Igual a polícia faz, já catou ele pelo braço, então vem cá. Colocaram ele na frente dos homens e falaram: olha, esse homem aqui foi curado no sábado, olha, aconteceu alguma coisa no sábado que não era para ter acontecido. E os homens perguntaram para ele: mas o que aconteceu com você? Eu fui curado. Como você foi curado? O homem chamado Jesus me encontrou no caminho, fez lá um unguento, um remédio, colocou nos meus olhos e estava vendo. Aí começou a discussão, irmãos. Mas como isso? Como isso é possível? Foram no homem, questionaram ele, falaram para ele várias vezes: você enxergava antes. Não, fala a verdade, você não era um cego de nascença? Ou você tinha um pouco de visão? Um pouco de visão, aí esse homem fez alguma coisa e você melhorou a visão. Falou: não, eu era um cego de nascença. Não, realmente eu nunca enxerguei na vida. E aqueles homens começaram a apertar ele, como nós falamos no dia de hoje. E começaram aqui no versículo 16. Então alguns dos fariseus, João 9,16. Então alguns dos fariseus diziam: este homem que te curou não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Se ele não guardou o sábado, você foi curado por um pecador. Você foi curado por um filho do diabo. Quem te curou não segue a lei, porque a lei proíbe que no sábado se fizesse qualquer coisa. Na lei, irmão, as mulheres não podiam nem secar um copo de água, que se o marido visse ela passar um pano nesse copo aqui, já ia lá para a sinagoga na frente dos doutores da lei: olha, minha esposa pecou. Aí eles continuaram aqui, versículo 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: o que você fala? O que tu dizes acerca daquele que te abriu os olhos? O que você fala sobre aquele homem? Ele diz que é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, até que não chamaram os seus pais. Você era cego mesmo? Era. Os vizinhos que conheciam esse homem era cego? Era. Ele conviveu no meio de vocês como um cego? Conviveu. Ele cresceu com vocês como um cego que nunca enxergou? Sim, o que nós conhecemos dele é que ele nunca enxergou. Chama os pais dele aqui. Aí chamaram os seus pais. Versículo 19. Chegando os seus pais, perguntou-lhes dizendo: esse aqui é o seu filho? Eles disseram sim. Aí ele fala assim: como que você diz que ele vê agora? E dizendo: é esse o vosso filho? Que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele enxerga agora? Eles disseram: sabemos que esse é o nosso filho, que ele nasceu cego. Mas como agora ele vê? Mas como agora vê? Eles falam assim: nasceu cego, mas agora como ele está vendo? Não sabemos. Eu não estava na hora, eles não estavam no momento. Aí ele falou assim: perguntai a ele. Ele tem idade, ele mesmo falará por si próprio. É muito interessante essa parte da palavra, irmãos, porque ele fala: esse é o teu filho? Ele não nasceu cego, nasceu, mas agora como ele está enxergando eu não sei. Aí ele fala assim: pergunta para ele mesmo, que ele mesmo tem idade, e responde para vocês. É uma forma, irmão, não seria uma forma das pessoas estarem tirando o corpo fora? Os seus pais estavam tirando o corpo fora nesse momento. Não estavam mais respondendo pelo seu filho, não queriam responder pelo seu filho. Por quê? Pergunto para a igreja: por que vocês acham que os pais não quiseram responder essa pergunta? E falaram que o próprio filho respondesse? Por medo de serem expulsos da sinagoga. O único lugar da época que existia para adorar a Deus eram as sinagogas. Não existia outro lugar para adorar a Deus. As pessoas não adoravam a Deus nem dentro do seu lar. Não era uma prática comum ainda culto no lar. Não era uma prática comum adorar o Senhor nos lares. Não era uma prática comum. O único lugar de se adorar o Senhor era nas sinagogas. E os pais não falaram, não responderam por ele, por medo de dizer que Jesus é o Cristo e serem expulsos da sinagoga. Por quê? Porque quando a pessoa era expulsa da sinagoga, tinha 3 fases de expulsão. A primeira, a pessoa era expulsa por 30 dias. 30 dias ela não podia frequentar a irmandade, seja lá o delito que ela tenha cometido,
Ela não podia ir lá, mas depois dos 30 dias ela era ligada novamente à Irmandade. A segunda fase era quando a pessoa era expulsa por tempo indeterminado. Não, você está expulso, você está excluído de nós. Mas até quando? Não sei. Você está excluído. O dia que nós sentirmos aqui no corpo de você se ligar, você vai ser ligado novamente. E a pessoa às vezes ficava esperando até o dia dela ser ligada novamente. E por fim, quando ela era expulsa, para sempre. Fulano de tal, irmão, irmã, fulano de tal, não pertence mais a essa comunidade e não tem mais o direito de frequentar a sinagoga. A pessoa nunca mais frequentava. Só que quando ela tinha esses encargos, esses tipos de títulos, ela não podia fazer negócios, ela não podia ter amizades, ela era uma pessoa excluída da sociedade, seja quem fosse, ninguém podia conversar mais com essa pessoa. Às vezes a pessoa era expulsa da própria casa, ela era uma pessoa totalmente excluída, irmão, totalmente tirada fora. Ninguém podia ter contato nenhum com essa pessoa, nenhum mesmo. Se a pessoa era um comerciante, ela trabalhava com vendas, ela morria de fome, porque todo mundo era proibido comprar daquela pessoa. Se a pessoa era uma médica, era um médico da época, você não poderia se consultar com ele, ainda que ele era o único que tivesse a cura para a vida daquela pessoa, não podia consultar com ele. Por quê? Porque ele foi expulso. Se a pessoa era um profeta de Deus ali, uma pessoa usada por Deus até, não podia mais procurá-la. Era como se fosse eu, ou Milton, o pastor Donizete, qualquer obreiro de hoje, no meio da sociedade, sermos pessoas excluídas, tiradas fora, ninguém podia ter contato conosco. Daí vinha o medo de também ser excluído. Por isso seus pais falaram, não, pergunta para ele. Ele tem idade para responder a sua pergunta. Porque eu vou perder o meu direito? Por que eu perderia o meu direito? Por que eu perderia a minha oportunidade? Por que eu perderia a minha liberdade? Se parar para pensar, irmão, o tempo da lei foi duro, irmão. É duro viver no tempo da lei. Hoje conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que vivem ainda no tempo da lei, porque eles falam mais para frente que eles são discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então quem é discípulo de Moisés se encaixava nesse parâmetro, nesse padrão. Quando os pais falam, não, ele tem idade, ele responde por isso mesmo, por ele mesmo. Aí vem no versículo 21, 22. Seus pais disseram isso, onde que está isso que o irmão Leandro está falando? Versículo 22. Seus pais disseram isso porque temiam que os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Leia aí na tua palavra. Olha, eu vou levar você lá, seu filho está lá, mas se você chegar lá e confessar que ele é o Cristo, você está expulso da sinagoga. Aí bateu o quê? Bateu o medo. Meu pai, se agora eu for expulso, o que eu vou fazer? O que eu farei da minha vida? Não vou poder comprar, não vou poder vender, não vou poder sobreviver aqui, não vou poder fazer nada, vou morrer de fome, meus filhos morrerão de fome, minha família morrerá de fome. Eu serei uma pessoa marcada no meio da sociedade, da pior forma, pior ainda como foi aquela mulher adúltera. Vocês se lembram daquela palavra? Uma pessoa expulsa da sinagoga era pior do que uma prostituta. Era pior do que uma mulher que vivia daquela forma. Expulsão não, ser era expulso, irmão, era algo abominável. Não. Foi expulso porque alguma coisa ele fez, sendo que a pessoa devesse ou não, ninguém poderia mais ter contato nenhum com ela. No versículo 23 ele fala, por isso que os seus pais disseram, ele tem idade, pergunta para ele mesmo. Então aqueles homens continuaram questionando ele, quem te curou? Foi o homem chamado Jesus. Como que ele fez? Ele fez um lodo, colocou nos meus olhos. Mas você era cego mesmo, eu era cego de nascença. Você não enxergava nada, eu não enxergava nada. E foram questionando o homem, até que no versículo 27, esse homem perde a paciência. Vamos ler o que aconteceu com o cego? Versículo 27, versículo 26, e tornaram-lhe a dizer, que te fez ele? Como que ele te abriu os olhos? Mas ele está falando, eu já não expliquei. Versículo 27, respondeu-lhes, eu já vou-lo disse, vocês não estão me ouvindo. Por que quereis tornar a ouvir? Vocês já passaram por situações que você está repetindo a mesma coisa, e as pessoas não estão acreditando em você?
Você está falando, você está comprovando, você está dizendo que é inocente, você está dizendo que não cometeu determinada coisa, mas as pessoas estão dizendo: como que isso aconteceu? Como que você fez isso? Como que você saiu dessa? Como isso, como assado, como aquilo outro? E às vezes a gente está lá, irmão, está falando a verdade, você está falando a verdade, você está falando em nome do Senhor, você não está mentindo, não está escondendo nada, mas as pessoas continuam a te apertar. Como isso? Como aquilo? Como que isso aconteceu? Como tal? Foi isso mesmo? Tem certeza? E tal. Então até mesmo esse homem perdeu a paciência nesse momento. E além dele dizer: por que você quer ouvir de novo? Ele fala: querei vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Ele fala: vocês estão me perguntando por quê? Eu acho que vocês estão interessados em ser discípulos dele também. Dele quem? De Jesus Cristo. Aí quando ele disse isso, aí a briga começou. Aí então ele foi expulso mesmo da sinagoga. Eu ser discípulo de Jesus, desde que vocês falam ser o Cristo? Assim que esse homem falou isso, aí já cataram ele pelo colarinho da roupa aqui que nós falamos, já catou e aí já jogou ele para fora mesmo. Agora eu te pergunto, irmão, por que aconteceu tudo isso? Por que Jesus deixaria que faria um milagre maravilhoso, grande desse, de uma curiosidade? Até esse dia, a Bíblia não relata nenhum cego ser curado, desde o Antigo Testamento, pode ler. Esse foi o primeiro cego, que a palavra do Senhor fala que Jesus curou. O primeiro cego, curado por milagre. A Bíblia não relata nenhum outro. Nenhum, pode procurar que não relata. Porque, irmãos, há momentos que Deus usa uma enfermidade, usa uma luta, usa uma dificuldade, para que o nome dele seja glorificado. Deus usa uma prova, um momento que eu passe, uma situação que me aperte, uma situação que te aperte, ou até mesmo não é nem conosco mesmo, é com uma pessoa que nós amamos, é com um amigo, é com um irmão, é um parente, é um pai, é uma mãe, é um marido, é um esposo, um filho. Acontece com ele, mas dói em nós. Você fica naquela situação que você fala: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Deus, eu estou vendo aquela pessoa sofrer, eu estou vendo aquele irmão, estou vendo aquela irmã, estou vendo aquela pessoa, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus preparou um grande milagre para esse homem. Deus usou a vida dele, irmão, para que o nome de Deus fosse glorificado ali naquela sociedade. Cego, não enxergava nada. Aqui, ó, o globo ocular dos olhos tudo branco, como um cabelo dos senhores de idade, nunca enxergou na vida, e de repente passou lá aquela lama, lavou os seus olhos, e as pessoas perguntam: como é que você enxerga agora? Eu não sei, passei o lodo dos meus olhos, lavei, e agora eu vejo, simplesmente isso. Há momentos, irmão, que o milagre acontece, nós vamos testemunhar, você vai, você fala para a pessoa, você testemunha para alguém, esperando aquele impacto, esperando que a pessoa vai se levantar, esperando que a pessoa vai enxergar, vai abrir seus olhos, vai sair da cegueira, e às vezes não tem o mesmo efeito. Você está com a palavra, você está na unção de Deus, você está na direção de Deus, Deus colocou a palavra na tua boca para ir naquela vida, e você vai lá com bala na agulha, como nós dizemos, você vai lá cheio, você vai lá pronto, e quando você expõe tudo isso para a pessoa olha para sua cara e fala: ah, é, tá bom, irmão, Deus vai te abençoar, tá bom, irmão, Deus está abrindo a porta do céu para a tua vida, ah, eu sei, irmão, Deus está contigo, Deus faz milagre, ah, tá, já ouviu isso. O que fazer no momento desse, irmão? O que fazer no momento? O que fazer com uma pessoa dessa? O que fazer para uma vida dessa? Irmão, você já pregou? Você já orou? Você já testemunhou? A Bíblia aqui fala: ele tem idade, que ele responda por si próprio. Há momentos, irmão, que nós insistimos naquela pessoa, insistimos porque nós amamos ela, queremos que ela saia dessa situação, queremos que ela se levante, queremos que ela lute. Vamos, irmão, vamos, irmã, acompanha, levanta, vamos conosco. Mas a pessoa está lá parada, está lá devagar, quase parando. A Bíblia nos responde hoje: ele tem idade, que ele responda por ele.
A porta está aberta ainda, irmãos, até um momento que nós não sabemos até que hora. A porta da graça, da salvação de Jesus, a porta está aberta ainda. Mas nós sabemos que não vai ser para sempre. Nós sabemos que a qualquer momento Deus vai chamar os seus. Deus vai chamar aquele que é dele. E os seus sumirão. E os seus se encontrarão com ele. E os que ficarem vão falar: puxa, aquele irmão pregava, vinha na minha casa, falava para mim, testemunhava para mim. Versículo 28, então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja você. Olha a grosseria dos fariseus do versículo 29, versículo 28, quando ele fala para eles: vocês querem ser discípulo dele também? Versículo 29, injuriaram, quer dizer, injuriar quer dizer, foram grosseiros com ele, taxaram ele. Injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Olha que legal essa palavra. Olha que ele fala: vocês querem ser discípulos dele também? Veja, irmão, que o irmão não estava falando nervoso. Ele se irritou, ele se exaltou, mas ele não estava nervoso, ele estava maravilhado com o que tinha acontecido com ele. Maravilhado, feliz. Vocês querem ser discípulos dele também? Vamos lá, vamos procurar ele. Eu apresento ele para vocês. Não era necessário, porque Jesus já era conhecido aqui dessa época. Os fariseus, os doutores da lei, a sinagoga, já sabia que Jesus existia. Já sabia que existia um homem chamado Jesus que fazia milagre, que estava se apresentando como Cristo. Eles já sabiam que existia, mas eles não queriam contato com ele. Aí eles disseram: discípulos dele seja tu. E quando disseram isso, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, ou nos falou por Moisés, mas esse a gente não sabe de onde é. O homem respondeu e disse: nisso pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Nós não sabemos de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ou seja, eu poderia ter vindo aqui na sinagoga, pedido para vocês todos orarem por mim, e o milagre não teria acontecido. Eu poderia ter vindo aqui orar por vocês, ou melhor, eu era um mendigo dali da porta, todos vocês me conheciam. Todos vocês na sinagoga já me viam ali como um cego mendigo, pedindo esmola, e nunca me estenderam a mão. Nunca estenderam a mão para mim. Quem estendeu para mim foi esse homem, que eu não sei de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Já aconteceu isso, irmão, da pessoa passar, ninguém te estendeu a mão? Quantas pessoas não me estenderam a mão na vida? Quantas pessoas não estenderam a mão para nós aqui? Hoje eu vejo que temos muitas pessoas mais velhas. Quantas pessoas nos viram na prova, mas não nos estendeu a mão? Quantas pessoas te viram na luta, na doença, na fome, no desemprego, na dor, na prova, na dor mesmo, aquela que está na alma? Quantas pessoas estiveram no desemprego? Irmão, eu não tenho o que dar para o meu filho comer hoje. Quantas pessoas te viram lá na rua, lá, ou na violência, na droga, na balada, na rua, pelas noites, perambulando de galho em galho? Quantas pessoas viram você aí pelo mundo lá fora e não nos estenderam a mão? Podia ter falado assim: ó, meu irmão, vem cá, que eu vou te ajudar. Vamos lá, irmão, vamos tirar essa roupa suja. Vamos lá, irmão, vamos comer um lanche. Vamos lá, irmão, vamos na padaria, eu pago um lanche para você, depois a gente conversa. Pegaram, abraçaram a gente, na hora que nós estivemos na luta. Quem nos abraçou e falou: vem cá, meu irmão, que eu vou te ajudar? É mais fácil nós olharmos para trás e vemos que pessoas chamaram nós muito mais para o buraco, para dentro do buraco, do que para fora dele. Poucos estendeu a mão para nós e falou: não, vem cá. Olha, nem crente eu não sou, mas alguma coisa por você eu vou fazer. Graças a Deus que foram poucas, mas houveram pessoas assim, senão nós não estaríamos aqui. Ele fala no versículo 30, o homem respondeu e disse: nisso pois está a maravilha, que vós não sabem de onde ele é, mas ele me abriu os olhos, e ele me fez enxergar. A ordem de Melquisedeque, Jesus da ordem de Melquisedeque, não tem começo, sua vida, não tem fim. Não se sabe de onde veio, mas nós sabemos que ele está lá, nos olhando. Versículo 32, desde o princípio nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. De onde o irmão Leandro tirou isso que ele falou? Que nenhum cego antes foi curado
Até aqui? Está aí, irmão, no versículo 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Esse homem foi o primeiro cego da história que os olhos se abriram. Olha, irmão, quanta coisa passou aqui, ó, desde a eternidade até esse dia aqui, que esse homem foi contemplado com essa graça e com essa maravilha. Se esse não fosse de Deus, porque se esse, Jesus, se esse não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Se nós não formos de Deus, nada poderemos fazer. Você pode orar, pode jejuar, pode pregar, e que efeito nenhum vai acontecer. Se nós não formos de Deus, nada vai acontecer. Mas se nós formos de Deus, tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Responderam a ele ainda e disseram: tu és nascido em pecado e quer nos ensinar? Aí o que eles fizeram? O expulsaram. No versículo 34. E aí, irmão? Quem está disposto a enfrentar qualquer tipo de coisa pelo nome do Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a perder casa, carro, marido, mulher, esposa, filhos, por amor do nome de Jesus Cristo? Ou o nosso medo é que as pessoas lá fora vão nos apontar: olha um crente ali, olha aquela crente lá, olha a crente ali, olha aquele homem ali, olha aquele homem lá. Agora nós estamos no tempo de fim de ano. Quem trabalha em empresa sabe que as empresas começam a fazer aquelas confraternizações. Aí tem festinha aqui, tem churrasco ali, ou almoço ali. O que você mais vê, irmão, que você vai mais ver, é crente, irmão, se deixando levar. Vamos estourar champanhe. O crente está lá com a tacinha dele lá, estourando champanhe com os outros. Vamos comemorar com vinho aqui o ano da empresa. O crente vai lá, ó, com a tacinha dele de vinho lá. E durante o ano a pessoa fala para nós de bênção de Deus, da palavra, louvor tal, pregador tal, aquilo. Vamos fazer isso? Ah, vamos. O crente está na fila ali, ó. Não se fala assim, irmão, não estou falando de amigo secreto, não estou falando de alguma dinâmica, de coisas que não tem maldade, não, irmão. Eu estou dizendo de coisas que impactam. Ó, tem pessoas ali, ó, o parça ali, o Cláudio, ele é empresário, ele sabe o que eu estou falando. Chega no final do ano, o patrão leva o pessoal ali, vamos lá fazer um churrasco, alguma coisa. Aí vai todo mundo. Aí aquelas pessoas que nós conversamos durante o ano, sabe, irmão? Nós falamos de palavra, nós falamos de Deus, nós falamos de bênção, nós falamos de promessa, nós falamos de ministério, nós falamos de louvor, coisas que nós estamos acostumados. Aí na fila você vê lá um ou dois crentes lá com o copinho lá, ó. E aí quando o pessoal põe um pouquinho, que você é crente, não, ele fala assim: não, pode pôr, põe um pouquinho, achando que ninguém está olhando. Eu falo para julgar? Não, irmão, eu falo para nós pensar. Eu falo para nós pensarmos, irmão. É o que o nosso pastor aqui prega, irmão. Qual é o nosso conceito? Qual é o conceito de Deus que nós temos? Falar que eu também nunca fiz isso, já fiz, irmão. Minha esposa está ali, ela vai falar. Mas ó, ficou lá atrás. Hoje, o entendimento que nós temos da palavra é outro, é esse aqui, irmão. A sã doutrina que ela nos ensina, irmão, para permanecermos em Cristo. Porque o mundo está seguindo, irmão, o seu fluxo, o seu curso normal. Mas nós andamos o quê? Na contramão dele. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser mal educado, você não precisa taxar as pessoas, você não precisa expulsá-las da sinagoga, você não precisa catá-las para o colarinho e falar: você é um crente, você é um homem de Deus, não é para estar nisso. Não, irmão, não precisamos disso. A Bíblia ensinou: ele é adulto, ele responde por ele. Você voa e fale. Se você vê que a pessoa já sabe, irmão, essa palavra aqui já te livra. Ele é adulto, ele responde por ele. Nós, cada um de nós somos adultos, temos idade e responderemos por nós mesmos. Basta cada um de nós sabermos qual é o caminho que nós andamos, qual o caminho que nós devemos andar, que caminho nós temos que seguir. Então aquilo que Jesus Cristo mostrar no teu coração é aquele que você deve seguir.
O que o outro vai achar, deixar de achar, se a pessoa vai acompanhar você, não vai, é uma outra história. Mas tu, porém, permanece naquilo que o Senhor te chamou. E o milagre foi esse, irmão. A pessoa teve o milagre, mas as pessoas não aceitaram o milagre. Ele foi expulso, ele foi arrancado. E quem foi outra pessoa que também não aceitaram o seu sacrifício, não aceitaram o seu milagre e o entregaram na cruz? Mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. Então nós precisamos o quê? Permanecer no Senhor Jesus e na sua palavra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, irmão. Eu te convido a fechar os olhos um instante. Como eu falo, essa aqui é a palavra que Deus me deu. Então, sinto, irmão, que foi até aqui. Sinto-me em paz neste momento, porque foi até aqui que o Senhor falou que eu falasse. Então, está aqui. Estamos obedecendo a palavra do Senhor. Nem a mais, nem ao mesmo. Você não precisa nem fazer nem de mais, não precisa nem fazer nem de menos, irmão. Você só precisa fazer aquilo que o teu Deus te manda. Você não precisa ir lá mais longe que você deve ir, nem parar antes do ponto que Deus te mandou. Você vai até onde Deus te falou. Então foi até aqui. Pensa um pouco na tua vida, irmão. Quais são os seus planos para o próximo ano? Esse ano aqui daqui a uns dias acabou. E o próximo ano? O que nos virá? O que nos sobrevirá? Diz a palavra do Senhor. O que vai vir, vem. Você sabe quem vem. O que vai nos sobrevir? Quando se fala sobrevir, é algo que vem do alto para baixo. O que nos sobrevirá do Senhor? De Deus, irmão. O que vai sobrevir de Deus sobre a sua vida? Tenho certeza, irmão, que vai ser mais um ano de milagre, de vitória. Vai ser um ano melhor do que este daqui. Mas virão as provas, virão as dificuldades, virão os momentos que eu vou ter que falar, mostrar que eu sou um cristão. Haverá momentos que você vai ter que comprovar que você é um cristão, nas palavras, nas atitudes, em tudo, em toda a sua vida. Como nós estamos nos preparando para o próximo ano? Graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esta palavra. Senhor, foi uma palavra nova que eu nunca tinha aprofundado nela, mas graças a Deus que muita coisa dela eu pude pegar. Eu espero, Senhor, que eu tenha conseguido transmitir a palavra para a tua igreja da maneira que agrada o Senhor. Que cada um desses irmãos, Senhor, e eu também, possa me lembrar dessas palavras lá adiante. Como a palavra do Senhor fala: pois o Espírito de vosso Deus vos fará lembrar das minhas palavras. O Espírito de meu Pai vos fará se lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Senhor, a única coisa que eu tenho para te dizer hoje é muito obrigado, Deus. Muito obrigado por cada coisa que o Senhor tem nos permitido viver. Obrigado pelo dia, pela noite, pelo sol, pela lua. Obrigado pelas estrelas, como estava sendo ministrado há pouco, que o Senhor conhece o nome de cada uma pelo seu nome, e sabe de onde cada uma veio, e para onde cada uma irá. Assim o Senhor sabe da nossa vida, de onde cada um de nós viemos, e para onde cada um de nós estamos caminhando. Senhor, perdoa-nos, Pai amado, dos momentos que nós não acertamos, porque falhas acontecem a todo momento, a todo instante, todo dia, talvez a toda hora. Mas cá estamos hoje aqui na tua casa, Senhor, para ouvirmos essa grande palavra e dizermos: Senhor, nós já fomos um cego, já fomos como esse cego, Senhor, que ninguém nos estendeu a mão, mas quando o Senhor fez um milagre, mas quando o Senhor nos levantou, nos tirou do pecado, quando o Senhor nos curou, mas quando o Senhor fez um milagre na nossa vida, quando a sua luz brilhou na nossa vida e o milagre aconteceu, as pessoas começaram a nos questionar: quem foi que fez isso para você? Mas quem foi que te curou? Foi Deus mesmo? Olha que você já tinha isso antes, não tinha não? Não, você já tinha essa enfermidade antes. Isso não aconteceu agora não. E as pessoas nos taxam muitas vezes como mentirosos, Senhor.
Mas graças ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que foi quem nos chamou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz, aonde nós estamos, debaixo da qual nós estamos, que é quem faz acontecer todas essas coisas. Nada, Senhor, nada de tudo isso aqui acontece pela minha vontade, pela minha mão, ou pela mão de qualquer ser humano aqui, porque a palavra do Senhor fala que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Tudo isso aqui acontece, Senhor, em nome daquele que veio, nos salvou, nos curou, voltou aos céus e é de lá que há de nos buscar, e o seu nome é Senhor Jesus de Nazaré. Perdoa aquele, Senhor, que não acredita no que acontece aqui. Pode até ser pessoas que convivem conosco, mas ainda não acreditam no milagre. Deus, faz esse homem enxergar. Verdade, Senhor, pode até ter pessoas no nosso meio que não acreditam nas tuas palavras, que não acreditam no teu milagre, que não acreditam nesta palavra, que não acreditam em nada do que se faz aqui. Deus, prepara uma chance ainda para esse homem, e prepara um momento para essa mulher, que eles venham crer, que venha acontecer com eles um milagre, e eles venham a crer, que o Senhor Deus é verdadeiro, o único Senhor verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, Senhor. Desde já, Senhor, eu digo muito obrigado, porque não tem outra palavra maior do que essa para dizer. Que o teu nome seja glorificado desde agora e para sempre, e que cada irmão, Senhor, possa voltar para o seu lar com essa palavra, e que o Senhor possa fazer com que ele se lembre dessa palavra no dia de amanhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. E obrigado, Senhor. Aleluia, irmão. Essa é a palavra de hoje. Alguém gostaria de manifestar algum pedido de oração, alguma enfermidade, alguma luta, alguma prova, ou alguma coisa que esteja precisando, ou algo que você está vendo que não vai, irmão? Você já orou, você já cantou, você já louvou, você já veio à igreja, já ouviu a palavra, mas ainda sente que não está indo, não está dando, a coisa não está andando. Que se manifeste, nós vamos orar, porque a Bíblia fala que a oração do corpo da igreja pode ir muito em seus efeitos. A minha às vezes pode não estar dando, mas a da igreja, irmão, pode fazer o milagre acontecer. Se não, vou te convidar a colocar em pé para encerrarmos. Irmão Milton, gostaria de falar alguma coisa, irmão Milton? Não? Eu sou assim, irmão, sou democrático, sabe? Eu não sou o dono disso aqui, não. Aqui somos um corpo. O corpo de Deus fala todo. O braço fala, a perna fala, a cabeça fala, mas tudo o corpo inteiro fala. Até se eu estiver errado, irmão, saber que se o pregador estiver errado, o irmão aí tem autoridade de fazer o pregador descer porque está falando bobagem. Eu espero em Deus que isso nunca aconteça. No nome de Jesus Cristo. Vamos então curvar nossa cabeça. Vamos fazer o nosso agradecimento a Deus. Solta a tua voz, irmão, abre a tua boca. Faça o teu agradecimento, Senhor. Deus preparou essa oportunidade para a tua vida. Deus preparou essa noite de vitória. Quarta-feira, culto da vitória. Tu não vai levar a tua vitória ou não vai? Você vai levar a sua bênção ou não vai? Você sabe ou não sabe para onde você vai? Então, irmão, ora comigo em nome de Jesus Cristo. Abre a tua boca, abre o teu coração, abre a tua voz. Se você estiver tudo bem, olha por alguém que você sabe que está precisando. Eu sei que alguém pode estar precisando de algo hoje, porque ninguém sai da tua casa e chega aqui, irmão, para não fazer nada, para ouvir lorota, para ouvir meia dúzia de bobagem e voltar para sua casa sem nada. Nós saímos da nossa casa para voltar para casa com o cheiro da vitória, irmão. Eu saio da minha casa e venho aqui para voltar para o meu lar com a palavra de Deus na minha vida. Porque eu sei, irmão, que provas virão, mas as provas não são maiores que o nosso Deus. A tua prova não é, nunca será maior do que o teu Deus. Ora aí, irmão, é porta de emprego, é cura, é salvação, libertação, e esse é o momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui, Senhor. Pai, eu juro a minha fé agora junto à igreja, nós alçamos a nossa voz ao Senhor Jesus de Nazaré, que é daquele que virá a nossa vitória. Deus, abre a porta agora, Senhor. Oh Deus, entra nos lares, Senhor, entra nas famílias agora, entra nas empresas, Senhor, entra, Senhor, na porta, na vida de cada um que está precisando. Oh Deus, onde houver alguém agora, Senhor, na cama do hospital,
pelas ruas, Senhor, embaixo da ponte, onde houver alguém passando fome, aonde houver alguém passando necessidade, aonde houver um homem desempregado, uma mulher desempregada, aonde houver alguém, Senhor amado, sem saber o que vai fazer no dia de amanhã, onde houver alguém desesperado, desesperada, Senhor, aonde houver alguém agora, Senhor, até mesmo na mão do diabo, das garras do diabo, Senhor, manda um anjo, Senhor, manda unção, manda glória, manda fogo, manda poder, levanta um homem, uma mulher de Deus, que vai até lá, Senhor, e pega e resgata essa alma do mundo das trevas, Senhor. Oh Pai, quantas pessoas enganadas nessa terra, Senhor, distantes de Ti, Senhor. Oh Pai, quantos crentes jogando no bingo, quantos crentes jogando, Senhor amado, na loteria. Pai, quantos crentes, Senhor amado, indo lá, Senhor, na cartomante, naquela lá que lê búzios, que lê carta, que lê futuro. Pai, quantos crentes, Senhor amado, se esquecendo do nome do Senhor e colocando a sua fé num homem que não pode salvar. Pai amado, quantas confraternizações das empresas que os cristãos vão lá, Senhor, e participam daquilo que não é para participar, se deixam levar por um momento de falha, um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de carência. Nós não falamos para julgar, porque nós não estamos aqui para julgar, mas a igreja está para acolher. Deus dá sabedoria, Senhor. Pai, onde houver alguém agora desesperado, Senhor, porque não sabe o que vai comer no dia de amanhã. Pai, quantos pais, quantas mães agora, Senhor, que tem os seus filhos ali chorando, porque faz 3 dias que não toma leite, faz 3 dias que o bebê não tem leite para tomar, faz 1 semana que não tem uma comida decente para comer. Pai, às vezes esse homem sai de manhã, ele vai atrás do trabalho, ele só volta de noite, mas não consegue trazer o dinheiro, porque às vezes o patrão deu o rolo, deu o tombo, o patrão não pagou, a pessoa contratou os serviços, mas não pagou o teu filho, não pagou a tua filha. Deus, quantas pessoas tomando calote, pai, mães e família, trabalhadores esforçados, pessoas que têm, que sabem o seu compromisso, saiu do seu lar, acordou cedo, foi até lá, foi até o seu compromisso, mas a pessoa fugiu com o seu pagamento, deu calote, deu rolo, enrolou a pessoa, e o teu filho, a tua filha agora está desesperado, e não sabe o que vai fazer. Meu Deus, abraça essa vida agora. Pai, levanta que um homem, uma mulher de Deus, ou que venha até o próprio nosso conhecimento, se vier até o próprio nosso conhecimento, que a igreja do Senhor nessa terra, não fala Samaria, fala a igreja do Senhor nessa terra, se una e abraça essa família, Senhor, e cumpre realmente aquilo que a palavra do Senhor nos manda. Do contrário, Senhor, se todos estivermos bem, que o dia de amanhã seja melhor que o de hoje, que o ano que vem seja melhor do que este ano aqui, que todos possamos ter um fim de ano abençoado, e vivamos, Senhor, para chegar do próximo ano com alegria e com fé no Senhor, sabendo que o ano que vem, Senhor, virão outros desafios, virão outras coisas, mas o nome do Senhor será glorificado da mesma forma. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus, Deus, amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, e sejam com todos hoje e sempre, e a igreja do Senhor diga, amém.